Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Kanashiro, eu sou cirurgião plástico e hoje eu queria falar das 6 principais dúvidas que minhas pacientes têm quando me procuram para colocar uma prótese de mama. Então, acho que a primeira dúvida, a principal dúvida é com relação ao volume. Existe hoje uma gama muito grande de volumes, né, que a gente pode colocar e a paciente sempre fica na dúvida, será que eu coloco maior, será que eu coloco 300, 400, 250? E geralmente para o paciente isso é muito difícil, né, chegar a uma conclusão porque muitas vezes não tem nem ideia do que são 300 ml, né? E às vezes ela se baseia numa amiga ou alguém famoso que colocou 300, mas acho que a principal questão deve ser com relação a conversar com o médico mesmo, né? Só o médico ali mostrando os modelos, mostrando os volumes, experimentando, é que a paciente vai conseguir ter uma noção melhor do que um certo volume representa para ela. Então precisa ficar proporcional, precisa ficar confortável e precisa ser viável, né? Não adianta colocar um volume muito grande numa paciente que não tem nada, não tem sobra de pele e vai acabar tendo estria, vai acabar tendo vários incômodos aí nesse pós-operatório. Melhor opção, melhor estratégia para definir o volume é conversar com o cirurgião, né? Outra coisa que as pacientes perguntam muito é com relação ao modelo de prótese, ao tipo de prótese. Doutor, tem perfil anatômico, tem perfil alto, perfil moderado. Então, o que é isso, né? Então, basicamente, o perfil é isso que a gente vê de perfil na prótese. Esse é o formato, né? Então, por exemplo, esse é um formato, é um perfil anatômico, que é um perfil em gota, né? Formato de gota. E esse é o redondo, né? O redondo é o mais comum, o mais usado, mas em alguns casos a gente coloca o perfil anatômico também. Quando que eu indico o perfil anatômico? Quando a paciente é muito magrinha, quando ela praticamente não tem mama, não tem um tecido gorduroso embaixo da pele. Se a gente colocar um redondo, vai ficar muito marcado, vai ficar uma bolinha muito marcada. Então, o anatômico fica mais natural. Então, isso é uma coisa que eu converso com o paciente. E com relação a ser alto, baixo, super alto, nada mais é do que isso, né? Então, esse daqui seria um perfil mais baixo, você vê que tem menos projeção aqui superior, e esse seria um perfil mais alto, né? Então, às vezes, no mesmo volume, a gente tem uma prótese mais achatada ou uma prótese com diâmetro menor e uma projeção maior aqui. Também varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes o que ficou lindo numa pessoa, numa mulher, um perfil alto de 300 ml, para você talvez não fique tão bem, né? Então precisa ser avaliado e levado em consideração medidas do tórax, o volume da sua mama, a expectativa de resultado, tudo isso a gente tem que considerar. Outra dúvida muito comum é com relação a onde vai ficar a prótese. Doutor, coloca embaixo do músculo, em cima do músculo, como funciona isso? Então a gente tem um músculo peitoral e a gente pode colocar a prótese embaixo desse músculo ou na frente, entre a glândula mamária, vamos supor que aqui seja a glândula mamária, e a gente vai colocar uma prótese, aqui está o músculo, né? Então a gente vai colocar a prótese sempre embaixo da glândula. Ou só embaixo da glândula, ou embaixo do músculo também. Isso é muito de cirurgião para cirurgião, é uma conduta pessoal. Tem cirurgião que tem por conduta colocar só embaixo do músculo ou só em cima do músculo. Na minha visão, eu prefiro personalizar, eu prefiro analisar cada caso e colocar de acordo com o que eu acho que vai ser melhor para essa paciente. Então, por exemplo, quando a paciente é muito magrinha, também quase não tem mama, quase não tem tecido gorduroso, se eu colocar a prótese em cima do músculo, eu vou ficar praticamente pele e prótese. Então isso vai deixar mais artificial e a chance de ter essas dobrinhas aqui aparentes, o que a gente chama de rippling, é muito grande, porque pele em cima da prótese vai ficar isso aqui mostrando. Então eu coloco embaixo do músculo nesses casos. Agora, quando a paciente tem um tecido
né, um espesso de subcutâneo ou a glândula com um volume razoável, eu prefiro colocar na frente do músculo. Por quê? Porque a prótese ela fica um pouco mais solta e com o tempo, se a mama descer um pouquinho, que é natural com a idade, a prótese vai acompanhar esse movimento. Não vai ficar presa lá em cima, embaixo do músculo e a mama descendo, né? Além desses planos, a gente pode usar um plano subfacial, que é embaixo da membraninha que recobre o músculo. É um plano que eu gosto bastante também, porque ele seria um meio termo entre subglandular e submuscular, né? A gente teria uma fixação um pouquinho maior, né, na posição, mas não tanto a ponto de evitar uma acomodação da prótese no longo prazo, né? E ainda a gente tem um outro plano que é o dual plane, que é um plano duplo que a gente coloca só a parte superior da prótese embaixo do músculo. Para algumas pacientes que têm o colo aqui muito magrinho, ela tem a glândula razoável embaixo, mas o colo muito magrinho, e a gente quer ter uma cobertura maior aqui nesse colo, mas a gente quer deixar a prótese mais solta para uma acomodação futura. Então, existem essas opções e o seu cirurgião vai definir o melhor lugar junto com o paciente. Outra dúvida muito comum é a respeito da amamentação. Ah, doutor, depois se eu tiver filho e tal, eu vou poder amamentar? Então, a colocação da prótese, ela não interfere nada, né? A colocação habitual, né, em geral, não interfere nada na amamentação, porque ela é colocada ou atrás da glândula ou atrás do músculo, né? Então, aonde produz o leite e os canaizinhos que levam até o mamilo ficam intactos. Então, isso não causa nenhum dano à amamentação e a pessoa vai amamentar normalmente. Uma outra dúvida também, muito comum, é com relação ao posicionamento da cicatriz. Ah, doutor, por onde que o senhor coloca a prótese? Onde vai ficar a cicatriz? Então, basicamente, os lugares mais comuns da gente colocar a prótese são pelo sulco inframamário, que é aquela dobrinha embaixo da mama. Também pode ser colocado pela axila ou pela areola. Então, basicamente, são essas três posições. Tem a prótese salina, que é uma prótese que a gente não usa aqui no Brasil, que é uma prótese que ela vem vazia e depois de colocada, de posicionada, injeta o soro e ela expande. Então, com essa prótese é possível até pela via umbilical, colocar pelo umbigo também, mas não é recomendável e aqui também a gente não tem esse tipo de prótese, a gente não costuma usar. Então, basicamente, são axila, pela areola ou pelo sulco. É preferência de cada cirurgião discutir também com o paciente, ver qual lugar que ela prefere. A minha preferência pessoal, depois de já ter passado por algumas fases aí, já tive fases na vida profissional que eu colocava só pela areola, depois só pela axila e tal, mas no final, hoje em dia, a minha preferência é pelo sulco, é pela dobrinha aqui embaixo, que eu acho que é uma via com menos lesão aos tecidos, é uma via tecnicamente mais fácil, mais rápida, e a cicatriz fica num lugar muito escondido, num lugar muito favorável. Então, essa é a minha opção. Tem cirurgiões por aí que têm outras preferências, mas a minha é pelo sulco. E por último, uma dúvida também que é muito comum é: preciso trocar a prótese ou não? Né? Depois de quanto tempo eu tenho que trocar? Isso já foi, antigamente, a gente pensava num prazo de validade dessas próteses, que era em torno de 10 anos, porque a chance delas romperem ou fazerem contratura capsular era muito grande nas próteses mais antigas. E com o desenvolvimento dos implantes, dos materiais, do design do material, da prótese, elas têm ficado cada vez melhores, mais resistentes, então a chance de ter essas complicações vem caindo cada vez mais. E se tiver a complicação de, por exemplo, ter uma contratura capsular ou uma ruptura da prótese, não vai causar dano nenhum para o organismo, né? Vai ter alguma mudança ali que a gente vai observar e tal, e aí indica a troca. Então, hoje em dia, a grande maioria dos cirurgiões tem como conduta trocar se tiver alguma alteração. Se não tiver,
não é necessária a troca, né? É mais comum a gente trocar porque a paciente já envelheceu ou engravidou, teve filho, a mama mudou o aspecto e aí ela quer fazer outra cirurgia para melhorar esteticamente e tal. É mais comum a gente trocar por esse motivo do que por um problema da prótese. Basicamente são essas 6 questões que a gente recebe mais aqui no consultório. Espero que tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas e se tiver alguma outra dúvida, comenta aqui, me fala que a gente vai esclarecendo, tá bom? Obrigado.